Bom, gente, essa apresentação é para você que quer se preparar para fazer a sua declaração de imposto de renda e você vai ver como é importante fazer isso, né? E o que você ganha fazendo isso. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Haas, eu sou contadora e especialista em imposto de renda nos Estados Unidos. Eu estou localizada aqui na Califórnia e estou aqui para te ajudar a fazer a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos para você não ter problema com a AS, né? Que, como você sabe, é a Receita Federal Americana. Então, e quem é a Office Tax Service? Além de eu ser contadora, eu também sou fundadora da Office Tax Services, né? A Office Tax Services é uma empresa que faz contabilidade, faz imposto de renda e faz abertura de empresas aqui nos Estados Unidos. A Office Tax Services está localizada aqui em San Diego, na Califórnia, e a gente está aqui para ajudar você. Bom, hoje eu vou te contar um caso verídico, né, que aconteceu aqui, e com essa historinha você vai aprender como é importante a preparação e o conhecimento na hora de fazer a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Bom, essa pessoa, essa cliente, ela chegou aqui no escritório em 2021. Em 2021, ela veio aqui porque ela tinha recebido uma carta do AS da Califórnia, né? E nessa carta, né, a pessoa fica, quando a pessoa recebe logo uma carta do AS da Califórnia, a pessoa já fica, né, assustada, mesmo que sim seja muita coisa. Ainda mais que nessa carta, ela estava, no caso, sendo cobrada aproximadamente $15.000. Então, ela chegou aqui em 2021 e veio saber como é que ela podia resolver, né? Porque eles estavam cobrando a ela esse valor que era referente a imposto, multas e juros de uma declaração que ela fez em 2019. E ela fez, ela foi lá na internet, pegou um aplicativo, achou que colocou lá tudo que ela tinha ganhado, e 2 anos depois ela recebeu essa carta. Então, aí ela veio procurar ajuda. Ah, quando ela veio procurar ajuda, a gente explicou para ela, olha, isso aqui é porque faltou, né, uma renda que você fez e não colocou a informação quando você fez a declaração de imposto de renda. E aí, claro, né, tem a parte do estresse, né, a pessoa ela fica realmente desesperada quando ela vê uma carta do IRS com mais ou menos $15.000 para pagar, ela realmente, né, não sabe o que fazer. E com isso, a gente falou para ela, não, a gente vai fazer a correção, né? E para fazer a correção, a gente faz, exatamente verifica o que não foi reportado para reportar, e lembra que no caso dela, ela tinha uma renda que ela tinha trabalhado no aplicativo, ela nem sabia, na verdade, que essa empresa não manda a documentação, os valores para a casa dela lá para os Correios. Ela provavelmente estava esperando receber a documentação e ver se ela tinha que declarar ou não. E ela nunca recebeu, né? Ela não recebeu porque esse aplicativo em particular, ele não manda para a casa da pessoa. Ele disponibiliza lá no site, né? Ele disponibiliza no site, e a pessoa que é responsável por ir lá e pegar essa documentação, fazer o reporte, etc. Então, ela não sabia, ela não tinha conhecimento de que era ela quem devia ir lá procurar no website desse aplicativo aquela informação, né?
Para ela ia receber na casa dela, e, no entanto, ela não recebeu, não reportou, e por conta disso, ela recebeu essa carta 2 anos e pouco depois que ela tinha feito a declaração, então, de 2019. Então, esse caso, ele não é isolado, né? A gente vê cada vez mais as pessoas, por desconhecimento, ela reportar o que chega na mão dela, né? Então, olha, e se eu não declarar? É a pergunta, né? É o que a historinha está contando para a gente. Você pode receber lá a carta do AS e da Califórnia, ou do estado que você esteja, cobrando, né, a conta depois. E uma hora a conta chega, né? O ruim disso é que ela não vai chegar no dia seguinte que você fez isso, não. Ela vai chegar 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos depois que você fez aquela declaração. Então, é isso. E se eu não declarar, o que vai acontecer? Se eles, se a sua declaração for auditada, você vai receber uma carta com o resto da conta. Isso é que vai acontecer. Né? Então, o que a gente quer mostrar aqui para você? Tem que se preparar, tem que ter conhecimento, tem que saber o que você espera receber para fazer uma declaração correta e bem feita, e não ter problema depois, não só com a AS, que é a Receita Federal Americana, mas também com os órgãos do Estado, da Califórnia ou qualquer um que seja. A gente pode fazer a correção da declaração? Pode, mas o estresse que você passou, os juros, as multas, isso não vai ter jeito de tirar. Então, é por isso que a gente tem que pegar essa história, né, que é só um exemplo, assim como esse exemplo tem várias situações que a gente poderia falar, e fazer o certo, né? Bom, então, olha, hoje a gente vai fazer uma pergunta para ver o tanto que você está ciente do que é residente fiscal. Você sabe se você é residente fiscal dos Estados Unidos? Coloca aqui para mim no chat se você sabe que você coloca A. Se você não é residente fiscal, se você também sabe que você não é residente fiscal, coloca B. E se você não souber se você é ou não residente fiscal, aí você coloca C, tipo assim, eu não sei. Vamos ver. E agora a gente vai falar para você. O que é residente fiscal dos Estados Unidos? Então, vamos cobrir o seguinte. Se você é cidadão americano, você é residente fiscal. Ponto. Se você tem green card, também é residente fiscal. Mas tem outro caso que você também vai ser residente fiscal. Se você está presente fisicamente nos Estados Unidos mais do que 183 dias naquele ano, ou a soma dos 3 últimos anos for 183 dias, num cálculo que eles fazem, que é 31 dias no ano corrente, mais 1/3 no ano anterior, mais 1/6. Se a soma for 183 dias ou mais, você também vai ser residente fiscal. E aí eu pergunto aqui, olha, residente fiscal não é residente migratório? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Residente fiscal é residente fiscal. Imigração é outra caixinha. Então, não ser residente para imigração não significa que você não é residente fiscal. Tá bom? Então, e quem está fora de status? Quem está fora de status é, de novo, relacionado à imigração. Não tem nada a ver
corresidente fiscal. Você pode estar fora de status e ser residente fiscal. Vai depender de quê? Vai depender se você está fisicamente presente nos Estados Unidos há mais de 183 dias durante um período. No caso, ou de um ano, ou nos 3 últimos anos, de acordo com o cálculo correto para fazer isso. Então, isso é quando você é residente fiscal. Agora, quando é que você não é residente fiscal? Você não é residente fiscal quando? Ou quando você é um estudante e tem visto do tipo F, OJ, OM, o quê? Você é estudante, tem um desses vistos e está presente fisicamente nos Estados Unidos menos do que 5 anos e faz o formulário 8843 todo ano para excluir a sua presença física nos Estados Unidos. Então, isso é um caso que você não é residente fiscal nos Estados Unidos. O outro caso que você não é residente fiscal é quando você é um professor ou pesquisador e também tem um visto do tipo J, né? O quê? Se for esse o caso e você está aqui há menos de 2 anos e também faz, né, o formulário 8843 para excluir a sua presença física nos Estados Unidos, então você vai ser considerado não residente. E ainda tem outros casos menos comuns, do tipo, se você está funcionário de um órgão de governo com visto A ou G, por exemplo, que, na verdade, se você não está fisicamente nos Estados Unidos, né? E aí você tem nacionalidade de outro país e não é cidadão americano, então também você não é residente fiscal. Então, essas são as situações que você é residente fiscal e que você não é residente fiscal. Ficou claro? Então, vamos ver. Agora a gente vai responder de novo as perguntas, falando: eu sou residente fiscal realmente? Eu não sou residente fiscal ou eu não sei ainda? Depois de tudo que eu falei para você, o que é residente fiscal? Ainda você pode colocar: a minha resposta mudou depois da explicação A, a minha resposta não mudou B, ou eu ainda não sei realmente, eu preciso de mais ajuda, eu vou precisar de uma ajuda para descobrir se eu sou ou não. Bom, agora a gente vai fazer outra enquete aqui. Ou seja, você sabe como você recebe a sua renda? Que tipo de renda que você recebe? Você vai colocar aí para mim. Eu sou A, se você é funcionário e vai receber W2. Se você for autônomo, e o que é autônomo? Autônomo é quando você presta um serviço e ninguém paga seus impostos. Você recebe o dinheiro todo que você tem que receber, ninguém está pagando os seus, está retendo os seus impostos. Então, isso é um autônomo. Ou então, você pode também receber renda de aluguel. Se for o caso, coloca C. Se você for um investidor, então um dono de empresa do tipo partnership ou S-Corp, que você vai receber K1, você vai colocar D. E se você não for nenhuma dessas alternativas, você vai colocar E. Não tenho nada dessas. Agora, se você também pode receber W2 e trabalhar como autônomo em outra empresa. Aí você bota A e B. Você pode trabalhar como empregado de uma empresa e também receber renda de aluguel. Vou colocar A e C. E você ainda pode
falar, olha, eu não estou recebendo renda nenhuma. Também coloca é. E por que que a gente está perguntando tudo isso? Porque para a gente responder a pergunta, quem que precisa fazer a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, primeiro você tem que saber se você é residente fiscal ou se não é residente fiscal. Porque as regras mudam. Se você é ou se você não é residente fiscal, a regra vai mudar. E a segunda coisa que muda na hora da gente responder essa pergunta é que tipo de renda que você teve. Então, se você é residente fiscal e teve W2, ou seja, você trabalhou para uma empresa como empregado dessa empresa, então aí a necessidade de fazer a tax return ou a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos vai ser de 12, se você ganhou menos do que 12.950, teoricamente, você não tem a obrigatoriedade de fazer. E se eu sou um autônomo, ou seja, se eu prestei serviços para alguém como autônomo, sem estar na folha de pagamento de ninguém, essa obrigatoriedade passa a ser $400 líquido. Mas aí o que que acontece? Acontece que quando, por exemplo, você recebe uma 1099, ou mesmo que você não recebia documentação nenhuma, que você fez uma renda de $800, é pouco, mas não é 400. E o IRS não sabe que aqueles 800 que está lá na documentação, aquela renda que você recebeu, é realmente menos de 400 se você não faz a declaração. Então, se você recebe, teoricamente, mais do que $400, não interessa se é líquido ou não, você vai ter que fazer a declaração para mostrar o tanto que realmente você ficou com isso. Então, se você é autônomo ou self-employed, tem que fazer, a não ser que realmente você recebeu menos de $400 no total naquele ano. Aí fica mais sem a obrigatoriedade. E tem outras situações que você ainda precisa fazer a declaração. Se você tem uma conta de HSA, né? Quem tem sabe o que é isso. E fez uma retirada, você tem que obrigatoriamente fazer a declaração. Ponto. Não interessa quanto você ganhou. Outra situação que você tem que fazer, não interessa o quanto você ganhou, é se você teve plano de saúde através do Marketplace, ou Obamacare, ou qualquer um que te dê um formulário que chama T95A, ou seja, o 1095A. Se você teve esse formulário, não interessa se você ganhou zero, você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, essas são umas exigências de obrigatoriedade, né? E tem outros casos, só tem que são mais, não são tão comuns. Então, esses são os que a gente vai trazer hoje. Tá, agora a gente vai dar aqui para você uma dica de ouro, né? Em 2022, o IRS, ele estimou que tem 1,5 bilhões, né, de dólares. De quê? De reembolso, refunds, que não foram pagos porque as pessoas não fizeram a declaração de imposto de renda para reclamar esse reembolso, né? Então, o que que acontece? Eu posso deixar lá e o tempo todo eu posso reclamar? Não, não pode. Tem um prazo, que é de 3 anos. Então, o contribuinte ele tem até 3 anos para fazer a declaração e solicitar o reembolso ou o refund, se ele qualificar, né? Então, além de limitar o tempo de pegar esse reembolso, também limita o prazo de ser auditado. Por quê? Porque o IRS, se você fez a declaração de imposto de renda,
ele tem até 3 anos para te auditar. Agora, se você não fez a declaração de imposto de renda, adivinha, ele tem tempo ilimitado para te auditar, né? Então, vai ser o nosso próximo assunto. A nossa sugestão é faça a declaração. Por quê? Primeiro, você vai limitar esse tempo que o IRS pode te auditar, que vai ser no máximo 3 anos. Se você não faz, tempo ilimitado para eles, tá bom? Então, eles podem te auditar a qualquer momento. Segundo, verificar se você precisa ou pagar ou receber. Lembra lá da nossa historinha? Se você descobrir 2 anos depois ou mais que você precisa pagar alguma coisa, você vai estar pagando com juros e com multa. Além do estresse de receber aquela carta do AS ou do Estado, onde você está falando que você precisa pagar um valor que você não estava esperando. E se você tiver o direito de receber, já está ali pronto para receber. Além disso, você ter uma declaração de imposto de renda feita é um documento fiscal oficial, né? Que você vai ver no final, a gente vai falar isso, tem inúmeras possibilidades de benefícios com isso. Além disso, você vai evitar o roubo de identidade, que aqui nos Estados Unidos está cada vez ficando mais comum. É isso. Você não faz, aí alguém vai e faz no seu lugar e declara o que ele quiser, né? Então, tudo isso são motivos que você deve de fazer a declaração, mesmo que você não tenha a obrigatoriedade de fazer. Bom, e se você... Isso daí que eu falei é para quem é residente. Lembra? Eu comecei, olha, se você é residente, essas são as regras. Se você tem esse tipo de renda ou esse tipo de renda. Agora, se você não é residente, qual é a obrigatoriedade de fazer? Quando é que você tem que fazer a declaração se você não é residente fiscal dos Estados Unidos? Você não tem que fazer se você não estiver presente fisicamente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu não sou residente, eu sou brasileira, não tenho green card, não sou cidadã americana, e não passei mais do que 183 dias naqueles cálculos que a gente já falou. Então, eu não sou residente fiscal. E aí? E aí, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, passei 15 dias e trabalhei aqui, prestei serviços aqui, ganhei dinheiro trabalhando aqui. Eu tenho que declarar? Sim, você tem que declarar. Você estava fisicamente nos Estados Unidos. Agora, eu estou na mesma situação. Eu não sou americana, né? Eu não tenho green card. E eu nem vim aqui nos Estados Unidos. Eu estou trabalhando lá do Brasil. E aí? Eu tenho que declarar? Não, você não tem que declarar. Você não tem que declarar. Se você não trabalhou fisicamente prestando serviço dos Estados Unidos, você não tem que declarar. Isso é uma coisa. Outra situação que você teria que declarar. Se você tem uma scholarship ou um fellowship grant, que essa renda, ou parte dessa renda, for tributada aqui nos Estados Unidos, aí você vai ter que fazer a declaração. Tirando isso, a gente está de novo, não precisa. E aí, como é que eu faço para se preparar para nossa declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos? Eu vou fazer uma sugestão para vocês. No início do ano, a gente está em 2023, então, quando eu falo no início do ano, a gente está falando da declaração que vai ser de 2023, não a do ano que passou, a 2022. No início do ano, você abre uma pasta
e começa a colocar ali tudo o que aconteceu naquele ano. Isso vai te ajudar. Mas para a próxima, né? Para que passou, a gente vai falar daqui a pouco. Então, para a próxima, você já pode começar hoje. Você pode, olha, eu fui no médico e paguei uma despesa médica do meu dinheiro, que o plano de saúde não pagou, que ninguém pagou para mim. Eu quem paguei, coloco o recibo. Olha, eu fiz uma doação para o Goodwill, ou então fiz uma doação em dinheiro para uma instituição que é qualificada pelo IRS para receber a dedução. Pega o recibo, coloca na pasta. Olha, eu paguei uma pessoa ou uma instituição para cuidar dos meus filhos enquanto eu trabalhava. Recibo na pasta. Eu vendi o meu imóvel. Recibo na pasta. Então, vai colocando tudo na pasta. Porque, na melhor das hipóteses, você vai lembrar tudo o que aconteceu com você naquele ano. Tá? Então, isso é uma sugestão. Agora, veja o tanto de coisa que a gente tem. Agora vamos falar da nossa declaração que a gente vai fazer este ano, que não é de 2023, é de 2022. A gente sempre faz a declaração do ano anterior, não é isso? Então, ó, a Office Tax Services pode ajudar, ela pode mandar para você um checklist, falando lá todos os nomes dos formulários e mais ou menos para que servem esses formulários, para você ter uma ideia de será que eu recebi isso ou aquilo. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer e a gente faz para te ajudar. Se você também faz a sua declaração com a Office Tax Services, também a gente tem um formulário eletrônico onde a gente vai pedir toda a documentação, a gente vai começar a fazer perguntas para ver o que você provavelmente tem para mandar para a gente. Isso é outra forma que a Office Tax Service faz para ajudar você. Agora, aqui nós vamos te explicar que tipo de documentação a gente precisa na hora de fazer a sua declaração. Então, a gente precisa dos documentos. Que documentos são esses? O seu Social Security ou o seu ITIN, né? Quem tem. A sua Drive License ou a sua carteira de motorista. O seu passaporte. O seu visto. Todo mundo precisa de visto? Não, não todo mundo. Se você já é cidadão americano, você vai precisar de mandar visto. Então, esse formulário eletrônico que a gente tem, justamente vai te ajudar, se você responde ali as perguntas corretamente, ele vai te ajudar a ver o seu caso, o que você precisa. Então, a gente precisa de documentos. O que mais que a gente precisa? A gente precisa dos formulários que você recebe, ou seja, todo formulário, e aqui tem alguns, por exemplo, eu trabalhei como empregado para uma empresa, eu vou receber com certeza um W2. Eu fiz prestação de serviços para um aplicativo. Muito provavelmente você vai receber o T99, mas pode ser que você não receba. Por exemplo, quem faz Uber e Lyft, às vezes recebe T99 e às vezes só recebe o sumário, que é extremamente importante, né? Se você, por exemplo, fez uma retirada de uma conta de aposentadoria, vai receber um T99R, né? Se você teve plano de saúde, você vai receber um T95, que pode ser A, B ou C. Você precisa disso. Se você teve mortgage, aí você vai receber um T98. Se você teve student loan, você também vai receber um T98 mais um E. Se você teve, vamos lá, outra coisa, se você teve juros de banco acima de $10 ao ano, você vai receber outro T99, que é o INT, né, em português. Se você tem ou teve uma partnership ou uma S-Corp, você vai receber um K1. Então, formulários, depende da situação que você teve, você vai receber certo formulário. Além dos formulários, a gente precisa
de recibos em alguns casos. Por exemplo, despesas médicas, você tem que ter o recibo, mas a gente geralmente não pede. Mas a child care, ou seja, recibo que você pagou para pessoas tomarem conta dos seus filhos. Esse você tem que ter e tem que mandar. Por quê? Porque esse tipo de recibo, a gente vai ver se você qualifica para um crédito. Se você qualificar para o crédito, a gente vai solicitar esse crédito. Então, a gente precisa de documentação para suportar essa solicitação. Outra recibo que a gente vai pedir, muito provavelmente, será recibos de doações. Se você qualificar para deduzir doações, a gente vai solicitar o recibo. Além disso, ainda tem documentação adicional. E o que seriam isso? Por exemplo, se você é um autônomo ou um self-employed, né? Você vai precisar informar as suas receitas e as suas despesas. Para quê? Para pagar menos imposto. Então, a gente chama esse documento de demonstrativo de resultados, que é justamente mostrando qual foi a sua receita, qual foram as suas despesas, e também, se você precisar, Office Tax Services tem uma planilha que ajuda bastante com essa informação, porque além de organizar os dados, ela vai te lembrar quais as possíveis despesas que a sua atividade profissional pode ter tido. E com isso você tentar não perder nada, né? Então, a gente tem outros documentos adicionais que, dependendo da sua situação, a gente vai precisar ou não. Se você, por exemplo, faz imposto de renda no Brasil e é residente fiscal, a gente vai precisar do seu imposto de renda. Se você não é residente fiscal, por exemplo, a gente não precisa do imposto de renda. Por quê? Porque a gente não precisa declarar o que você ganhou fora dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Não é verdade? Então, essas são algumas dos formulários, principalmente dos 1099s, que são diversos, né? A gente tem 1099B, que é para estoques, a gente tem 1099-NEC, que é para self-employed, né? Quando você presta serviço para outra empresa. Você tem 1099-DIV, que é para quem recebeu dividendos. E assim vai. 1099-G, que pode ser para unemployment, mas também pode ser para tax refund do seu estado, né? Então, a gente tem uma variedade de formulários. Se você recebeu algum formulário, você tem que anexar no seu processo. Mas, se você fez aquela ideia que eu falei no início, de colocar a pasta e tudo que for acontecendo ali com você, e você não recebeu aquele formulário, você tem como ir atrás e saber, olha, eu paguei mortgage, cadê o meu 1098 do mortgage? Eles não mandaram? Hoje em dia, muitas empresas não mandam para o seu correio. Ela deixa lá no website. Lembra da nossa historinha? A nossa historinha lá, a menina simplesmente ela pecou porque ela não tinha esse conhecimento. Que ela devia ir no website e fazer o download daquele formulário. Ela simplesmente achou que não recebeu. Então, a mesma coisa aqui. Com aquela ideia de você botar a pasta e botando ali os recibos, você vai lembrar, eu paguei morte, cadê? Será que tem formulário disso? Perguntem. Não sabe? Manda um e-mail para a Office Tax Services. Olha, se eu paguei mortgage, eu preciso de formulário. Né? Dá uma ligada, tem que saber. Conhecimento é muito importante. Né? Então, agora a gente vai deixar aqui para você assim, olha, por que é muito importante a preparação correta, todo esse conhecimento? Vai te ajudar a salvar dinheiro, né, em multas, em penalidades, em juros, e também vai te ajudar a evitar estresse com a AS, com o órgão do seu estado,
Então, é muito importante. Então, quanto mais preparado você tiver, menos imposto, menos penalidade, menos estresse, o que você vai ter. Além disso, sempre planeje com cuidado, né? O processo que a gente faz, pelo menos na Office Tax Services, te ajuda. Não é nada que você vai pegar a sua malinha, vai correndo ali com 15 minutos, meia hora, vai fazer a sua declaração. Não, você vai se preparar com cuidado, com antecedência, né? Com isso, você vai obter o melhor resultado que você puder obter, né? E você vai se manter tributariamente regularizado, correto, aqui nos Estados Unidos. Então, é muito importante. Aqui, eu vou deixar aqui para vocês, olha, algumas possibilidades de benefícios quando você faz a sua declaração de imposto de renda. O reembolso, né, que é o refund, se você qualificar. Olha, uma coisa muito importante sobre reembolso, refund. Você só tem direito ao refund, reembolso, em duas situações. Uma, você pagou imposto a mais. Isso é a primeira. Então, se você pagou a mais, você vai ter que ser reembolsado pela diferença que você não deveria ter pago. Segundo, você qualifica para crédito. Então, se você qualifica para crédito, pode ser que você tenha um reembolso. E por que pode ser? A gente tem que ver se aquele crédito você tem imposto a pagar para ser descontado ou se você realmente vai receber o reembolso. Então, reembolso é um dos benefícios. Outro benefício, veja que lembram, quem não lembra do stimulus check? Lembrem, só quem estava com a tax return lá, com a declaração de imposto de renda regularizada, começou a receber os estímulos rápido, né? Quem não estava, teve que correr atrás de fazer para começar a receber. Então, benefícios aqui ao governo, benefícios do governo são importantes e tem que estar, na grande maioria das vezes, com a declaração em dia. Outra coisa, olha, você, com isso, você protege a sua identidade. Quando você faz, você declara, você está dizendo, olha, eu sou essa pessoa aqui que declarei. E você evita que outra pessoa faça isso no seu lugar. Se você vai comprar uma casa e você qualifica, a sua declaração vai te ajudar. Se você também qualifica para financial aid, ou seja, ajuda financeira do governo para college ou para escola, alguma coisa assim, a sua tax return também vai te ajudar, a sua declaração aqui. E assim vai. Não se esqueçam, tão importante quanto fazer a declaração é fazer no tempo correto. Então, fazer no tempo correto, e quando é que eu devo fazer a declaração? O prazo para a pessoa física é geralmente 15 de abril. Esse ano, para quem está na Califórnia, é até 15 de maio. Então, vamos evitar ter penalidades, vamos evitar pagar juros e multas desnecessários, né? Olha, gente, a gente está aqui para ajudar. E se você tiver alguma pergunta mais tarde, que você não lembrou agora, você pode usar o e-mail aqui da Office Tax Services, que é o contact@officetaxservices.com. E você pode mandar a sua pergunta por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem vindo, participado com a gente desse evento, né? E a gente está aqui para ajudar. Quem precisar de alguma coisa, é só mandar um e-mail, então ligar aqui para a Office Tax, tá bom? Obrigada e foi um prazer.